Fala, fala, tribo do PEC! Oi, galera! Bem-vindos! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético. Se você está aqui ao Oi. vivo com a gente, você está vendo que esse episódio de hoje é um pouquinho diferente, porque pela primeira vez a gente está fazendo um episódio onde a Vá está num local, ela está numa cidade, e eu estou em outra, e o nosso convidado está em outra. Então, são 3 telinhas aqui, 3 participantes, um em cada cidade. Então, vamos ver como é que vai rolar esse bate-papo, se a gente vai conseguir fazer acontecer. Com certeza vamos, mas, enfim. Antes de mais nada, eu queria te perguntar como que tá aí, porque as pessoas que estão nos acompanhando no nosso Instagram, de repente estão confusas porque elas assistiram uma história de um sol nascendo numa praia, e aí 1 minuto depois tem um outro sol nascendo em outra praia, porque a maioria das pessoas não sabem, né, que a gente está nesse momento, a gente teve uma emergência, enfim, a Vá tá em outra cidade, eu estou em outra cidade, como eu acabei de mencionar. Então, como que está sendo essa experiência aí nessa outra cidade, nessa outra praia aí, nessa praia maravilhosa? Lindo, tá linda a praia. O que é interessante é que a gente permanece tendo os mesmos hábitos, mesmo estando longe. E hoje foi engraçado, porque eu jamais estou online segurando o celular, né? Então a gente grava as stories no Instagram e depois, chegando em casa, conecta e passa a story. E eu falei de sun gazing e você também. Então a telepatia está funcionando e está tudo certo. Pois é, foi sem combinar, depois que eu vi também, e eu tinha botado 5h55 da manhã e tu botou 5h54, então, e quando eu tava filmando o sol, muito, muito louco, muito legal essa conexão. Para quem não sabe, essa questão do sun gazing, acompanha o nosso Instagram, que a gente fala muito sobre luz, sobre, né, esses 3 pilares da vida, sempre bastante sobre água, luz, magnetismo, que vem antes de tudo, pessoal. Isso aí precisa ficar muito claro aqui, você que faz parte da tribo do PEC, isso é o que a gente precisa para criar vida. Toda vez que a NASA, por exemplo, está procurando por vida em outros planetas, eles sempre procuram, sabe por quê? Por água, luz e magnetismo antes de mais nada. Mas chega de conversa. Então, uma coisa para acrescentar nisso, hoje a gente vai estar com um tema aqui interessantíssimo, que eu tenho pessoas da minha família usando, né, esse tópico, usando a planta que a gente vai falar hoje aqui, em termos de saúde, e com certeza vocês vão entender que ajuda. Porém, a pessoa em questão, que é da minha família, não usa água, luz e magnetismo. Então, só usar essa planta que a gente vai conversar hoje, que é maravilhosa, não resolve, pessoal. A gente precisa integrar tudo. Então, vamos que vamos. Vamos, né, agradecer primeiramente a nossa convidada que está aqui. Obrigada. Bem-vinda, Helena. Obrigado por estar aqui. Qual cidade que você está nesse momento, Helena? Fala pra gente. Ora bem, eu estou em Lisboa, eu sou portuguesa, eu não estou com 30 graus como vocês parecem que estão, portanto eu estou aqui com uma roupinha bem quentinha, está chuvoso, está assim meio chuvoso por aqui, está mesmo aquele tempinho de sopinha quente, um chazinho bem quente, só mesmo para aquecer o coração. Portanto eu tenho um pouquinho de inveja de estar aí com vocês, neste ambiente mais de verão e de praia. Portanto, Pois é, Helena. A grande eu maioria estou das cá. pessoas que estão assistindo isso nesse momento também estão no inverno, porque elas moram, a grande maioria das pessoas que fazem parte da tribo do PEC moram ou na Europa ou nos Estados Unidos, no Canadá, grande maioria. Então elas também estão no inverno. Então sinta-se em casa, porque você não está sozinha. É apenas o Bruno e a Vanessa. Exatamente. Bom, Helena, primeiramente, gratidão por, né, tirar um tempinho do seu dia para vir bater um papo com a gente sobre um assunto tão importante que a gente acredita muito que as pessoas precisam entender com mais profundidade. Eu e a Vá, a gente está buscando aprender, já estudamos relativamente, né, bastante sobre este assunto de hoje, mas a gente está longe de ser um especialista nesse assunto. É por isso que a gente trouxe você aqui para falar com muito mais propriedade. Mas antes de a gente falar sobre todo esse papo de maconha medicinal, né, de proteína de cânhamo, óleo CBD e muito mais que a gente vai estar falando hoje aqui, eu queria saber um pouquinho da tua história, né? Quem que é Helena Solnado? Não sei se eu estou pronunciando o seu nome corretamente. Fala um Tá pouquinho ótimo. sobre quem que é você, o que que você faz. Conta um pouquinho da sua história, de como você chegou hoje aqui falando com a gente.
Claro que sim. Então, eu sou a Helena, tenho 37 anos, portanto eu nasci em Portugal, sou portuguesa. Hum, eu estudei Química, primeiramente, ou seja, eu quando terminei os meus estudos, eu queria ter continuado de faculdade e ter feito outros cursos de astronomia, etc. Mas aí eu acabei depois por decidir enverdar pela parte da medicina chinesa. Eu sempre tive imensa curiosidade, nunca quis ser médica, mas gostava e fascinava-me esta questão milenar das pessoas poderem usar a natureza como a sua fonte de cura, não é? Como a questão da água, como a questão das ervas. Ou seja, aprender de facto sobre isto, não é? Então eu fui fazer novamente este curso, tive 4 anos a estudar. E foi incrível ter ganho a aprendizagem de como realmente as coisas foram evoluindo ao longo do tempo, ou seja, como nós fomos crescendo ao longo do tempo nesta área próxima, não é? Com as plantas, com a fitoterapia toda existente. Depois, cada país tem de facto os seus processos de cura, ou seja, então eu sempre fui muito curiosa, não é? Por saber que tipo de plantas é que existem no Brasil que não existem aqui em Portugal, que tipo de plantas é que existem na Índia que não existem então aqui na Europa. Então isto é obviamente é muito curioso, não é? E foi sempre algo que me fascinou. E eu obviamente que emergi, portanto, depois no mercado de trabalho e comecei a trabalhar numa área que não tinha portanto, não tinha até então estudado, que tinha a ver com a parte de marketing, mas eu sempre tive de facto esta vontade, eu sabia que eu queria de facto fazer qualquer coisa, não é? Dentro desta parte mais de fitoterapia, de medicina chinesa, etc., mas não sabia ainda bem o quê. E eu acredito muito, sabes, quando nós estamos completamente perdidos, às vezes, com 30 anos, que era o meu caso, e quando as pessoas me perguntavam, pá, mas tu tens um bom trabalho, tu tens um bom ordenado ao final do mês, porquê tu não estás feliz? E às vezes eu dizia, pá, eu não estou completa. A verdade é eu estou super feliz a nível familiar, mas profissionalmente eu não estava realizada. E eu lembro-me de ter 30 anos, 31 anos, e eu haver uma amiga que me fez de facto uma pergunta muito direta que foi: o que é que tu gostavas de fazer? E aquilo foi uma pergunta que parece simples, não é? Se eu fizer a vocês agora, não é? Se calhar, o que é que vocês gostam de fazer? Mas naquela altura, para mim, e eu já era mãe, já tinha um filho, custou-me imenso não ter como responder. Eu não sabia responder. Eu sabia que havia eu gosto de algumas áreas, mas eu não sabia de facto o que é que eu queria fazer. E eu acredito sempre que a vida, ela não quer saber se tu estás preparada, ela quer é que tu aprendas, não é? De uma maneira ou de outra. E com o passar do tempo, eu tive num impasse do que é que eu realmente quero, etc. E não conseguia decidir-me. E eu adoro animais. Eu tinha uma cadela, a Camila, uma rafeirinha, não é? Um vira-lata, como vocês dizem. E eu na altura, portanto, a Camila já estava comigo há 5 anos, era a minha rafeirinha, e eu tinha engravidado há pouquinho tempo, portanto, eu estava grávida há 3 meses, quando a Camila adoeceu. E quando ela adoeceu, basicamente, eu tentei procurar, ela ficou com fibrosarcoma, basicamente é um tipo de cancro extremamente agressivo, e eu não conseguia perceber porque é que uma cadela tão jovem tinha ficado doente e com uma situação tão agressiva, etc. Então eu voltei novamente aos meus estudos, não é? Mais ligado à parte de fitoterapia, de medicina chinesa, tentar perceber como é que eu poderia ajudá-la neste processo, etc. Mas ao mesmo tempo eu também estava grávida, não é? E eu precisava de me ajudar a mim porque eu estava basicamente a viver o extremo das emoções, ou seja, por um lado, quando foi descoberto isto na Camila, os veterinários disseram não há nada a fazer, e eu sempre quis acreditar que eu conseguia, de facto, eu precisava de fazer qualquer coisa, eu não podia simplesmente ficar a assimilar aquela informação de que não há nada para fazer aqui, obviamente. E depois, por outro lado, eu estava grávida, portanto, eu estava super feliz, ia ter a minha segunda filha, aliás, o meu segundo filho, neste caso. Então, eu estava a viver extremos, ou polos emocionais, não é? E sentimentos completamente dispares. E a Camila, sei que veio com o propósito de me ajudar a tomar a minha direção. Eu estava, como eu disse, eu estava a trabalhar em marketing digital já há 10 anos, provavelmente, e ela
ela veio com uma intensidade, a Camila, e a história foi tão bonita. Eu vou-vos contar isto assim muito rápido, claro, mas foi tão bonito porque eu aprendi tanto com a Camila. Foi muito duro porque nós descobrimos em janeiro de 2016 que ela estava doentinha. Eu fiz tudo, eu larguei todas aquelas possibilidades de não, vamos eutanasiá-la, vamos fazer isto. Não havia nada a fazer, portanto, eu mergulhei, foi de facto dentro daquilo que era a fitoterapia, dentro daquilo que eu conseguia, na verdade, fazer para tentar proporcionar-lhe um bom fim, ou aquilo que realmente eu queria uma cura para ela, não é? Mas se eu não conseguisse, eu queria dar o melhor de mim àquele ser, porque eu sabia que ela estava a me ensinar algo enorme que eu não tinha conseguido ver com os meus olhos. Então, fizemos imensos tratamentos, a Camila teve um fim de vida de facto incrível, ela não tinha propriamente manifestações da doença, e na verdade a minha história com este mundo, e a razão pela qual aqui estou, começa de facto aqui, porque dos últimos medicamentos ou remédios que comprei para a Camila foi de facto o óleo de CBD, que é extraído a partir do cânhamo industrial. Mas sinto muito que foi a Camila que me fez, portanto, procurar, não é? E continuar esta pesquisa incessante por soluções que a natureza tem para nos oferecer também. Porque, na verdade, da parte dos fármacos, não é? Da parte da medicina convencional, eu não tinha nenhum apoio. Certo. E foi incrível, porque na altura eu não percebia, eu sabia o que era cannabis sativa, mas não tinha know-how. Isto vai fazer o quê? Como é que eu aplico? Não havia ainda tanta informação disponível na internet, não havia ainda médicos propriamente expertos, os veterinários estavam longe de saber como é que podíamos usar isto. Portanto, foi de facto um estudo, foi super intenso. A Camila partiu, mas quando ela partiu, eu senti que ela me deixou um legado, que foi de realmente continuar este meu estudo e apesar de ter sido, sabes, foram 6 meses de aprendizagem tão intensa, ao mesmo tempo que eu estava a gerar uma vida dentro de mim, ou seja, eu ia receber qualquer coisa grande, mas eu tinha de abrir mão porque a minha cadela ia partir, não é? E foi uma gratidão pela questão de ter conseguido entrar num mundo completamente novo, mas num caminho que me foi mostrado por um cão, digamos assim, porque se não fosse ela eu não tinha chegado aqui, provavelmente não me tinha interessado tanto, não é? Não tinha tido essa necessidade. Então tudo começa aí, portanto, ela parte, a minha filha nasce, eu sou novamente mãe, e eu digo para mim, ou seja, a minha filha quando nasceu eu pensei, eu não posso voltar mais a trabalhar naquela área onde eu trabalhava, eu não sou mais a mesma pessoa. Estes meses de aprendizagem e de busca foram tão intensos, foi doloroso, mas foi tão inspirador para mim que eu preciso de facto, é aqui que eu quero estar, ou seja, aquela pergunta que me fizeram há 2 ou 3 anos atrás e eu não sabia responder, eu agora sei responder, eu sei agora aquilo que eu quero. E então eu basicamente comecei assim, eu acabei por fundar, despedi-me, portanto deixei tudo assim no ar, sabes? Criei uma marca que se chama Empology, que vem do hemp, não é, em inglês, do cânhamo. Sim, e até, Helena, só para a gente, eu acho que antes de a gente começar a desenvolver esse nosso bate-papo, né, de uma maneira mais profunda, eu diria assim, eu acho que é importante para quem está escutando, para a gente também aqui, definir algumas nomenclaturas, né, digamos assim, né? Qual que é a diferença? Porque tem muita confusão, eu vejo, né, pela internet, por aí, em relação a essa planta. A gente está falando de uma planta específica aqui, né? Mas existem nomenclaturas diferentes. Qual que é a diferença entre maconha, cannabis sativa, cânhamo? Fala pra gente um pouquinho dessa definição específica do nome. Então, basicamente, cannabis sativa, estamos a falar que é o nome, de facto, da espécie de cannabis. E dentro da cannabis sativa existem outras subespécies. E aqui sim, nós temos então a marihuana, ou a maconha, não é? Como é o termo muito usado no Brasil. E aqui dentro nós temos o quê? Temos a cannabis índica e temos a cannabis sativa. E cada uma das variedades da planta tem a sua própria gama de efeitos no corpo e na mente, resultando aqui numa ampla variedade digamos, de benefícios medicinais, se pudermos assim chamar. Ou seja, as cepas índica, por norma, acabam por gerar e proporcionam uma sensação de relaxamento profundo do corpo, ou seja, são muito mais usadas, por exemplo, à noite, quando a pessoa vai descansar, quando quer e pretende ter aqui de facto uma boa noite de sono, ao contrário de a cannabis sativa, por exemplo, que proporciona aqui uma experiência mais energética, ou seja, eu quero ir dançar ou eu quero estar em modo criativo, vou produzir qualquer coisa, então
é algo, na verdade, mais para consumir durante a manhã, durante o dia, ou seja, para esse propósito. E as diferenças, na verdade, entre a cannabis sativa e a índica são fundamentalmente na sua composição química, portanto, a parte estética e fisiológica também, bem como esta questão que acabo de referir na aplicação médica, não é? Pronto, e há, Então, além destas... é a cannabis, a planta que a gente está falando é cannabis, e daí tem dois tipos, que é a sativa e a índica. Índica, exatamente. Só que além destas duas plantas lindas, elas são distintas e existem depois centenas de estirpes dentro destas, não é? E ainda existem as híbridas, que são a mistura entre estas duas, mas além destas duas plantas, mais com o foco de lazer, não é? Porque a pessoa gosta de fumar, etc. E medicinal, porque efetivamente são plantas altamente medicinais. Existe também a parte da Ruderalis, que é mais conhecida como cânhamo, ou cânhamo industrial, que é um mundo interessantíssimo, ok? E o cânhamo, basicamente, desde aplicações a nível da parte da alimentação, a suplementação alimentar, como é o caso dos óleos de CBD, a maior parte deles deriva da planta do cânhamo, o seu consumo, aliás, a sua utilização, desculpa, em nível dos cosméticos, porque não sei como é que é as leis aí no Brasil, mas aqui na Europa, na maior parte dos países, são de facto usados muito os óleos de CBD, mas provenientes do cânhamo. Até porque o cânhamo conseguimos sempre obter através do cânhamo maiores concentrações de CBD do que propriamente tanto da cannabis sativa como da índica, porque essas sim têm maiores teores de THC, e já lá vou explicar o que é isto, não é? Mas basicamente o cânhamo permite ser aplicado em diferentes, portanto tem N aplicações, desde a parte têxtil, à parte, portanto, como já referi, alimentar, como isolante térmico, acústico, portanto nas casas. Hoje é incrível já a quantidade de coisas que nós conseguimos fazer através da fibra do cânhamo, ou até isto tudo deriva dos troncos, portanto ele é cultivado, ele não precisa da mesma quantidade de água, por exemplo, como o caso da planta do algodão, para gerar esta parte têxtil. É uma planta que cresce muito rápido, 3, 4 meses, nós temos as plantas feitas. Então, hoje em dia, quando nós pensamos nesta questão da cannabis e quando pensamos sobretudo na sua utilização, não é? Nós se tivermos o foco e a ideia do mercado que nós queremos atingir, ou seja, se eu quero de facto um foco mais no mercado alimentar, então eu vou produzir plantas do cânhamo que me permitam obter uma maior quantidade de sementes, ao invés de quando eu quero produzir, por exemplo, roupa, não é? Ou têxtil, ou aquilo que for, eu vou apostar em plantas mais altas, mais guias, na verdade, para conseguir obter uma maior quantidade de fibra. Então, são sempre situações que nós devemos ter em mente, não é? Quando estamos aqui perante esta questão de, ok, eu vou produzir para quem? Quem é o meu público? É para quê, não é? Porque muitas das coisas que hoje nós sabemos, e isto... felizmente tem estado aqui a ganhar algum terreno, tem vindo a ser na questão de criar materiais sustentáveis, não só com a questão dos têxteis, mas nomeadamente até com os bioplásticos, ou os hemp plastic, neste caso, que permitem, quer dizer, não têm o mesmo impacto ambiental de maneira nenhuma que todos os outros nossos plásticos que tivemos por usar, não é, diariamente, através das garrafas de água, de tudo, não há essa situação, e o facto do cânhamo ser aqui uma fibra vegetal de facto torna com que tudo isto seja muito mais incrível, não é, e apetecível, portanto, para as indústrias. Portanto, até hoje nós já sabemos, e já acaba também por ser usado como por exemplo, como um combustível, não é? Um biocombustível, neste caso, não é? E é interessantíssimo, porque é uma área incrível, que tem uma indústria gigante possível, não é? E portanto tudo deriva desta planta que é a cannabis sativa, portanto que é a espécie, digamos, a espécie mãe com os seus 3 filhos principais. Certo. Então, só para ficar claro, então, Resumindo, a cannabis sativa, o cânhamo, é uma dessas espécies dentro da cannabis, correto? Daí tem a sativa, tem a índica, e tem vários híbridos, e tem, enfim, várias outras também, mas então o cânhamo é como se fosse uma das filhas da cannabis, correto? Exatamente, tal e qual. Legal. Só uma coisinha, né? Não lembro de uma história com um amigo meu, né? Que usa a cannabis recreativa, no caso, não sei qual delas, estava contando que existiu
na história, né, quando descobriram essa planta, era uma planta assim que não existia uma planta tão versátil. Por tudo isso que você está falando, faziam plástico, faziam, enfim, combustível, faziam tudo. Isso já foi descoberto, diz esse meu amigo, isso vai fazer vários anos que ele contou, que isso já tinha sido descoberto há muito tempo, e que daí veio um grande nome da indústria, e que por isso que proibiu todo o cultivo dessa planta, enfim. Você conhece alguma coisa sobre a história? Isso é verdadeiro, que eu escutei do meu amigo? Ou ele estava só defendendo porque ele gostava de usar a cannabis recreativa? Conta um pouquinho para a gente disso, por favor. Olha, então, basicamente, o que é que acaba por acontecer? Nós já temos registros da cannabis basicamente desde sempre, ou seja, eu posso-vos dizer, por exemplo, que a cannabis, obviamente, que é uma das culturas, a planta, o seu cultivo, não é? Uma das culturas mais antigas e foi distribuída mundialmente pelo homem ao longo dos séculos. E o seu cultivo, por exemplo, no caso da China, ele pode ser visto e rastreado até há 6.000 anos atrás, de acordo com os achados arqueológicos que já remontam às antigas literaturas. Portanto, já até no Egito, não é? Nós sabemos hoje que já existem dados em conforme estes povos já nos seus tempos já usavam de facto a cannabis. E basicamente isto aqui é surreal, mas há de facto uma data, que é a data, digamos, do primeiro registro de proibição em si na planta, que foi no ano 1378, creio, na Arábia, ok? Temos aqui basicamente esta primeira proibição. Passaram alguns séculos, obviamente, e chegamos talvez aí ao ano 1700, começaram novamente também aí a proibir. Não tenho grandes fontes para vos dizer as razões em si que levaram, porque nós temos imensos países no mundo e isto começou a ser assim devagarinho, ou seja, a proibição começou a ser assim meio lenta, mas com o passar dos séculos, portanto, como estava a dizer, foi banida, portanto, numa série de países também, mas eu acredito que foi essencialmente no ano 1937, depois dos Estados Unidos terem de facto considerado a cannabis ilegal. E aí sim lançaram uma guerra contra a cannabis e foi aí que começaram a fazer imensas propagandas contra o uso da cannabis, associando ao crime, aos homicídios, aquelas coisas todas. Também numa perspectiva de expulsar um pouquinho o povo mexicano, não é? Porque era muito comum no México o uso em si da cannabis. Então acho que foi ali uma situação também política não foi obviamente uma situação política, obviamente também que aconteceu, mas felizmente que não foi preciso mais um século até haver estados que perceberam que a cannabis não era assim tão má quanto nos fizeram acreditar, não é? Pois em 1996 o estado da Califórnia foi de facto o primeiro estado a legalizar a cannabis para fins medicinais. E isto começa então novamente aqui a levantar devagarinho, não é? Para uma maior aceitação. Obviamente que existe ainda um grande estigma, porque eu tenho 37 anos, os meus pais têm 60, não é? E eu lembro-me que eu cresci com este estigma de cannabis é igual a droga, não é? Porquê? Porque eles também cresceram com essa ideia, portanto, é uma situação cultural até, se nós formos, por exemplo, neste momento, nós ainda hoje aqui na Europa, não é? Temos aqui situações de populações que, não, isto é uma droga, não é uma planta, é uma planta que merece ser respeitada como todas as outras, tem imensas propriedades, da mesma maneira que quer dizer, o que é que nós agora podemos considerar como da mesma maneira, droga? como, por exemplo, né, a cafeína, né, que a gente consegue através do café, né? A cafeína é uma droga. Porém, ninguém está proibido de tomar café, né? Então, toda droga, mesmo que seja, né, a gente vai falar sobre algumas propriedades da planta, né, que pode ser considerada aí como uma droga, digamos assim, mas é importante a gente saber que existe, né, uma questão de como usar, né, como ser a maneira como a gente usa as coisas, né? Então, a gente vai chegar lá. Pode falar. Só um parênteses, esse meu amigo, pontualmente, ele não estava falando só do uso recreacional. Houve uma proibição da cannabis com fins econômicos, justamente porque ela era muito eficiente e não podia ser patenteável. O plástico vindo da cannabis não é
patenteável. Existe um grande... Eu estou tentando lembrar, é uma empresa multinacional, uma das maiores empresas que existem, que domina a patente de plásticos. Uhum. Então, esse plástico vem da indústria petroquímica, existe uma patente. É como se fosse uma indústria, a indústria que a gente fala, a indústria da doença, a indústria farmacêutica, Exatamente. eles não podem patentear a natureza. Então, eles proibiram a cannabis, justamente que era muito eficaz, o cânhamo, no caso, pelo que você está explicando, né? O cânhamo tem infinitas aplicações, e como os caras sabiam disso e não podiam patentear, o que eles fizeram? Proibiram e criaram da indústria petroquímica os plásticos e tudo mais, que só prejudicam, não é nada natural, e assim por diante. Foi esse o contexto que meu amigo contou, só para finalizar. Eu acho que a gente tem que sempre seguir essa parte, né? A questão do dinheiro. A gente fala muito isso, né? Follow the money, né? Sempre tem alguma coisa que pode estar envolvido, ou política ou a questão do dinheiro em si. E como que tá, Helena, essa questão da legalidade aí na Europa, por exemplo? A gente vive nos Estados Unidos, né? A gente está no Brasil nesse momento, mas a gente mora nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é de acordo com o estado, né? As leis americanas são muito baseadas no estado que a pessoa mora. E cada estado tem a sua lei, algumas já está legalizada nessa questão mais para o uso medicinal, outras não. Enfim, cada estado tem o seu. Na Europa, também cada país, obviamente, tem as suas regras. Como que funciona aí na Europa a questão do uso da planta em si para medicina ou, digamos, de uma maneira geral? Então, aqui na Europa, as coisas não são propriamente claras, por uma razão. Nós hoje em dia temos imensas empresas a fazer a parte de cultivo da cannabis medicinal, ok? Não estou agora a falar na parte do cânhamo industrial, estou basicamente a falar na parte de cannabis mesmo medicinal. E aquilo que acaba por acontecer é que as leis têm de facto saído, vou dar o caso aqui de Portugal. Portugal, a lei já tinha sido promulgada, portanto, há 2 anos atrás. Aliás, já fez em agosto passado 2 anos que tinham decretado que realmente a cannabis poderia ser usada para fins medicinais. Todavia, nós tivemos este tempo todo sem qualquer tipo de, digamos, de produto final à venda, portanto não tínhamos nada, ou seja, lançaram uma lei, mas não aconteceu nada. Então, obviamente que isto acaba depois por ser um bocadinho revoltante, porque eu vou falar por aquilo que tem a ver aqui com a questão de Portugal, e eu não sou propriamente uma expert em leis, porque me exalto rapidamente, mas o que tem acontecido aqui é que, e também se calhar é comum noutros países, mas nós aqui vemos políticos envolvidos em negócios de cannabis, ok? E acho que são, obviamente, claramente que são aqui situações de interesse, não é? Porque nós aqui em Portugal tivemos aqui situações de políticos que tinham votado contra, há uns anos atrás, esta questão da descriminalização em si de cannabis, por exemplo, e outras situações, e de repente nós agora encontramos-nos envolvidos, de facto, em empresas de produção de cannabis medicinal, cá. Portanto, é uma corrupção pegada, não é? Como eu gosto de dizer e que gosto aqui de falar, porque epá, não, a mim, mas isto sou eu, não é? E vocês estão a pedir a minha opinião, mas aqui a questão das leis é que efetivamente nós não temos ainda produtos portanto, nas farmácias, não temos ainda os óleos, apesar de já termos aqui de facto uma série de empresas, nomeadamente a Tilray, do Canadá, que está cá em Portugal, como outras, e que já produzem e que vendem, portanto, para o mercado alemão. E, efetivamente, nós não temos nada ainda, portanto, nas prateleiras. Não conseguimos obter nada para tratamento neste momento. Temos sim os químicos, medicamentos que foram sintetizados, portanto, mas são de facto químicos, não são propriamente, não é uma flor, não é são químicos, não é? Como o caso podem. E eles podem, e são caríssimos, e são caríssimos, inclusivamente. Portanto, a questão da legalidade é assim um bocadinho ainda meio dúbia, não é? Ou seja, é legal, mas não há.
E eu queria perguntar uma coisa, né, sobre isso. A gente está falando aqui de cannabis medicinal, né? Eu fiz meu doutorado na Alemanha, na Suíça principalmente, a Suíça é liberado, né? O cannabis medicinal, e tinha muitas aplicações, tal. E eu queria só, a gente está falando disso, de legalidade, de não legalidade. A gente está aqui falando especificamente do cannabis para uso medicinal. Sim, estamos a falar, não estou a falar propriamente da questão do CBD, ok? O CBD é uma situação um pouquinho, não é muito diferente, mas eu estou a falar mesmo portanto, cannabis medicinal com níveis significativos de THC. Portanto, aqui na Europa, mesmo que o CBD seja usado, ou qualquer derivado da planta, não pode nunca ter mais do que 0,2% de THC, o que basicamente acaba por ser digamos, limitativo, não é? Em algum tipo de terapias, onde realmente deve ser usado, por exemplo, nas situações oncológicas, etc. Portanto, isto é de facto o mercado do CBD. Outra coisa é de facto o mercado da cannabis medicinal, onde nós já conseguimos trabalhar, ou pelo menos ter aqui uma outra abordagem com fitocannabinoides, cujo valor, portanto, é um bocadinho mais elevado. E portanto, são coisas um bocadinho distintas, não é? As duas têm estado... Desculpa. Não, eu ia esperar você falar. Eu só tenho uma dúvida. Essa cannabis medicinal, você está falando que tem alto teor de THC. Ela pode, mesmo o produtor de cannabis pode vender isso para ela ser usada de uma maneira recreacional? Existe essa possibilidade? Será que é por isso que existe tanta dificuldade em legalizar? Eu não entendo disso. Qual a diferença específica? Você pode falar um pouquinho? É por isso que não estão legalizando? Porque também podem consumir? Sim, olha, aquilo que a maior parte das pessoas tem defendido aqui, na maior parte dos países europeus, é realmente tudo aquilo que tem a ver com produtos, portanto, originários da cannabis, e estamos a falar, não é cânhamo industrial, é cannabis mesmo, cujo teor de THC seja de facto significativo, e que já tenha aqui uma boa potência, digamos, terapêutica. Obviamente que deve ser vendido através das farmácias, não é? Porque de outra maneira isto pode aqui gerar de facto um mercado completamente eu vou dar o meu exemplo, aliás, eu vou dar a minha opinião neste sentido, que eu acredito muito que, por exemplo, quando nós estamos a falar de CBD, o CBD é extraído do cânhamo. E se nós cumprirmos de facto com estes valores, se a maior parte das empresas, e por norma cumprem, obviamente, com este valor de 0,2% no máximo de THC, e não trabalhando com concentrações de CBD muito altas, eu acho que era completamente possível e fácil de haver um comércio, por exemplo, nas herbanárias, em hemp shops, por aí. Portanto, não vejo o drama nisto. Obviamente que tem que haver, sem dúvida nenhuma, uma regulamentação. Temos que, na verdade, perceber que estes óleos são e cumprem determinado tipo de normas e requisitos, obviamente, porque senão depois isto, quer dizer, eu posso estar a fazer uma plantação em casa e a produzir e a vender, quer dizer, isto depois acaba por não ser, quando nós porque muito facilmente, não é, este mercado é assim, não é, como outros mercados, mas muito facilmente as pessoas aqui acabam por ter interesse em vender o que conseguem fazer e criar em casa, etc. Portanto, entra-se aqui numa perspectiva já mais de, ok, o produto pode não ser tão bom, mas quando nós estamos de facto a vender isto com um propósito e queremos que as coisas, eu pelo menos, eu como venho da parte de medicina chinesa, para mim faz-me todo o sentido, isto tem que ser, obviamente, regulamentado, não é? Eu não posso estar, basicamente, este produto tem que ser igual àquilo que eu vou comprar a seguir e ao outro, portanto, tem de haver aqui digamos, uma lei, não é? Que avalie, portanto, continuamente, ou seja, nós, como é feito, por exemplo, na Suíça, ou seja, há toda a parte das análises, ou seja, eu sei que este óleo tem isto, tem mais aquilo, não tem pesticidas, etc. Portanto, sim, tem que ter um padrão, né? Um standard, né? Que a gente fala em inglês. Exatamente, portanto, porque caso contrário fica confuso. Portanto, há muita gente hoje que consome determinado tipo de óleos porque são feitos em casa. As pessoas podem até perceber como é que os óleos se fazem, porque os fazem, mas quer dizer, depois os químicos, os fertilizantes, etc., depois são todos usados. Depois temos que perceber qual é o método de extração para a obtenção dos óleos, etc., porque isso depois tudo, quando nós vamos dar a alguém que tem uma doença, por exemplo, tem um problema de fígado, ou que até tem, por exemplo, um problema de tireoide,
um problema endócrino, por exemplo, pá, os contaminantes presentes, não é? Neste óleo que foi feito, por exemplo, em casa, ou que não foi feito ali um pouquinho, pode ter feito no laboratório, mas se não cumpre determinado tipo de requisitos, a pessoa pode estar a intoxicar com isto, ok? Ou seja, em vez de realmente estar a efetuar aqui um processo de tratamento cura, na verdade não está a fazer nada disso, está a fazer o contrário, não é? Portanto, obviamente tem que haver uma regulamentação no meio disto tudo, para evitar exatamente estas situações e outras, mas efetivamente são dois mercados distintos. Portanto, o mercado da cannabis medicinal está muito de facto entregue à parte das farmacêuticas aqui na Europa, nomeadamente na Alemanha, enquanto que o CBD, pronto, mantém-se aqui nesta... O CBD, que não devemos chamar só de CBD, não é? Porque na verdade é um extrato de cânhamo e o CBD não... As pessoas, é porque estão de facto habituadas e começaram a ouvir cada vez mais a nomenclatura de CBD, mas o CBD sozinho é interessante, mas se pudermos juntar com os outros fitocannabinoides presentes nas plantas, que também já vou explicar o que são os fitocannabinoides, mas pode ter aqui um impacto muito mais positivo, não é? Obviamente que depende muito daquilo e da razão pela qual as pessoas o procuram, mas pegando nesta, já agora para explicar o que é que são esta questão dos fitocannabinoides, não é? Porque os fitocannabinoides... Eu acho que antes, a gente vai, eu acho que vamos chegar lá, Helena, mas antes disso a Vá tem uma coisa para falar. Ok. Não, eu só ia falar para a gente, porque quem está escutando esse nosso bate-papo, assim, eu tenho uma noção e eu estou ficando um pouco perdida, porque são muitas coisas, né? No caso vamos supor, as pessoas confundem, né, a cannabis, não sabem qual a diferença da cannabis medicinal em termos de consumo, né? A cannabis medicinal são óleos, por exemplo. O CBD é um óleo. Agora, a planta, essa mesma planta, como eu te perguntei, que tem o teor alto de THC, com esta planta eu consigo fazer uma planta medicinal e consigo consumir, como na Holanda, todo mundo sabe que, né, consomem plantas orgânicas com alto teor de THC, só que para consumo recreativo. Existe essa possibilidade de uma mesma planta ser usada para uma coisa e para outra, ou não? A cannabis medicinal é totalmente diferente, porque outro dia veio uma pessoa falar, né? E há um pouquinho de confusão. Veio uma pessoa num grupo nosso falar que cannabis ajudava a reduzir o estresse. Fumar cannabis ajudava a reduzir o estresse. Então, tem pessoas que podem confundir o uso recreacional para ter uma coisa medicinal com o óleo. E eu, até onde eu sei, por exemplo, a maneira, como o Bruno falou, se você fumar, você pode produzir como consequência metais pesados no teu cérebro, no seu corpo. Isso é uma coisa muito séria. E, de outra maneira, se você pegar aquela planta e usar como um óleo, como você está falando, orgânico e com todo cuidado, aquilo pode trazer benefícios. Então, para quem está ouvindo a gente aqui, Helena, explica um pouquinho a diferença dessa mesma planta, de eu usar ela da maneira correta para medicina, né, extraindo óleo, sendo orgânica, tal. E a mesma planta orgânica, se eu pegar e fizer um óleo e fumar, isso tem um efeito totalmente diferente, para as pessoas não confundirem, acharem, então estou pegando uma plantinha aqui orgânica, pura, então tudo bem, eu usar isso porque eu estou estressado. E aí tem esse lance do metal pesado, tal. Então, ou será que tem mesmo? Ou será que a Vá está falando é real? Fala pra gente qual que é real. Qual que é real? Olha, então eu peço desculpa de estar assim, mas eu falo muito rápido, não é? Como vocês perceberam, mas não é por mal. Eu vou explicar de uma maneira mesmo simples, porque assim, nós hoje temos, portanto, a parte da cannabis medicinal que engloba a parte da cannabis sativa e da índica, são de facto plantas que têm estado a ser criadas e desenvolvidas ao longo do tempo para a obtenção de níveis mais altos de THC, por exemplo, e não tem propriamente, não é natural encontrar níveis altos de CBD nestas plantas, ou seja, estas plantas estão de facto mais numa perspectiva de obtenção em si de teores altos de THC, coisa que não existe no cânhamo industrial. Nós no cânhamo industrial temos níveis um bocadinho mais elevados de CBD, mas muito reduzidos a nível de THC.
E o que é que acaba por acontecer? Nós, quando falamos no óleo de cannabis, quando a mim me perguntam, por exemplo, qual é o óleo de cannabis, ou qual é que é a diferença entre o óleo de cannabis e o óleo de CBD, eu gosto de explicar que eu entendo como o óleo de cannabis é aquele óleo que é feito com a cannabis, de facto, com sativa ou com índica ou com alguma híbrida, e que contém, de facto, no seu todo, todos os fitocannabinoides, ou seja, não foi propriamente retirado nenhum fitocannabinoide, portanto, do óleo, ou seja, não foi retirado o THC, por exemplo. Então eu tenho um óleo completo e há uma coisa até que se chama o efeito entourage, que é uma teoria que explica que todos estes fitocannabinoides presentes na planta, ou seja, neste óleo de cannabis em si, eles trabalham sinergicamente entre si para promover uma maior sensação de bem-estar. Isto é o efeito entourage. E daí sim ser importante toda esta gama de fitocannabinoides, portanto, para provocar exatamente isso. E tem e potencia imenso a cura para N situações, ok? Para N doenças, para N condições. Ao contrário, ou seja, nós quando criamos o óleo de CBD extraído a partir do cânhamo, então nós não temos propriamente concentrações tão altas de THC, como eu referi, temos de facto concentrações mais significativas até de CBD e de outros fitocannabinoides, e por norma, por questões também legais, porque sabemos que não podemos ter ou seja, o limite de THC permitido nesta maior parte dos óleos, sejam eles full spectrum ou broad spectrum, que eu já vou também explicar, então o THC é retirado daqui, ou seja, eu estou a consumir parte destes fitocannabinoides, porque são oriundos das plantas, obviamente, mas eu não estou, quando eu os consumo, eu não estou basicamente a ter o efeito que o THC num óleo de cannabis me pode produzir. Ok? Que é basicamente o que É como vocês se dizem. fosse o whole foods que a gente chama, né? Uma planta inteira. Por exemplo, né? Existem açúcar, por exemplo, refinado, feito da beterraba, digamos, né? Aqui no Brasil não é muito usado, é mais usado a cana-de-açúcar, mas existem alguns lugares onde eles usam da beterraba. É diferente você consumir o açúcar refinado que está vindo da beterraba do que comer uma beterraba. Quando você come uma beterraba, muito provavelmente você não vai ter problemas a longo prazo na sua saúde. Agora, se você comer açúcar refinado, que está vindo, por exemplo, de uma beterraba, é uma outra história. A mesma coisa, eu acho, é por aí, né? Quando é um full spectrum, broad spectrum, que tu vai explicar o que é, mas quando está tudo intacto, digamos assim, é Sim. melhor. É melhor, porque, por exemplo, quando os óleos começaram há alguns anos atrás a ser comercializados na Europa, muitas das vezes eram óleos de facto era CBD isolado, ou seja, a pessoa estava apenas a usar o CBD, este princípio ativo, depois diluído ou em óleo de cânhamo, ou em óleo de oliva, ou de óleo de coco, por exemplo, não é? Mas torna-se muito mais interessante, por exemplo, para quando nós começamos depois a falar na parte, por exemplo, de doenças autoimunes, como é o caso de fibromialgia, por exemplo, é muito mais interessante, além de eu ter o CBD, se eu conseguir ter os outros fitocannabinoides, como o caso do CBG, o CBN, o CBC, portanto, ou seja, porquê? Porque eu vou ter mais canabinoides a trabalhar com um propósito que é manter aquilo que se chama a minha homeostase, ou seja, o meu equilíbrio, o meu balanço orgânico, ok? Então, isto acaba por ser importante e daí eu acredito que é sempre uma mais-valia quando nós procuramos ajuda e acompanhamento. Ok, como é que eu faço? Eu tenho isto, interessa mais que isto pode ser uma solução para mim, mas como é que eu faço, não é? Como é que eu tomo? Qual é o melhor óleo? Etc. Porque efetivamente, eu vou dar o exemplo, eu há uns anos atrás eu estive na Dinamarca e conheci um caso incrível e nós muitas das vezes conseguimos resolver determinado tipo de patologias e problemas e até sintomas, não é? Apenas com o CBD, pronto, porque o CBD tem uma área de atuação incrível no nosso organismo quando consumido, e existem várias maneiras também de consumir os fitocannabinoides, eu também já vou explicar, mas quando nós estamos perante situações, por exemplo, como é o cancro, o CBD sozinho, ele não é suficiente, ok? Faz todo o sentido poder usar um óleo de cannabis e depois um óleo de CBD à mistura, ok? Portanto, eles vão se potenciar.
O óleo de cannabis, ele não tem tanto teor, ou seja, tem sempre teores mais baixos, mais reduzidos, ou níveis mais reduzidos de CBD, por isso é que é importante depois dar-lhe com um CBD mais forte, digamos assim. Porquê? Porque eles vão, de facto, potencializar imenso o seu trabalho no nosso organismo. Como é que eles atuam? Porquê que nós, na verdade, reconhecemos estes fitocannabinoides externos? Nós temos receptores ao nível da nossa pele, temos receptores internos e, na verdade, nós produzimos, obviamente, este nosso sistema endocannabinoide produz os nossos próprios cannabinoides. Por isso é que é tão fácil as pessoas sentirem-se confortáveis quando fazem uso, por exemplo, de CBD. Porquê? Porque a maior parte das pessoas, quando tem de facto alguma patologia, por exemplo, de dor e faz o uso em si do CBD e o seu efeito, ou seja, aquilo que sentem logo é tão confortante. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar com o nosso sistema e este nosso sistema endocannabinoide. E isso aí eu acho que eu ia falar mais para frente, mas acho que dá para a gente falar agora, né, sobre esse assunto que tu tá falando agora, Helena, porque muitas pessoas, né, elas não sabem do que tu acabou de falar, né, elas não sabem que todo ser humano possui um sistema endocannabinoide. O que isso significa? Endo, a palavrinha endo, é que é produzido pelo próprio sistema. Tá? Então esse, né, o seu sistema, o seu corpo, o seu organismo tem a capacidade de produzir esse, né, eu não sei o nome dessa substância, sim, por conta própria. Ou fito, que vem das plantas, ou endógenos, que vem da gente mesmo. Bruno, fala um pouquinho. Eu queria que as pessoas que estão escutando a gente entendessem a importância vital dos canabinoides para o ser humano. Porque não é à toa que o nosso corpo é viciado em canabinoides. Nós precisamos dos canabinoides para diversas funções. Então, quando em determinadas patologias ou doenças, esses canabinoides deixam de ser produzidos pelo corpo, aí a pessoa pode, né? Esses fitocannabinoides ajudam a recuperar essa função, mas é uma coisa externa. Não é uma produção endógena. O ideal seria produzir endogenamente, para fazer o corpo retomar a produção, e não... Eu queria até perguntar para a Helena sobre isso, né, já que a gente está falando sobre esse sistema endocannabinoide, porque a gente ensina muito aqui a tribo do PEC, as pessoas que estão dentro da mentoria sobre isso, né? Tudo que o ser humano produz por conta própria, que tem um sistema endógeno, né? Como, por exemplo, a produção da vitamina D. Vou dar o exemplo da vitamina D, que é uma vitamina que, na verdade, trabalha mais como um hormônio, que todo mundo tá escutando bastante hoje em dia, né, falar, por razões óbvias. O nosso organismo ele tem essa capacidade de produzir se a gente dá o estímulo correto, usando os raios UVBs, a gente tiver outros fatores, tem que estar hidratado, tem várias outras coisas, colesterol, tem um monte de outros fatores, não é só você dar o raio UVB, mas o teu organismo tem a capacidade endógena de produzir a vitamina D. Tá? Agora, o que as pessoas fazem? Tomam uma cápsula, um suplemento de vitamina D exógeno, ou seja, está vindo de fora para dentro. E isso, com o passar do tempo, a gente sabe que pode atrapalhar essa produção endógena. Então, o segredo, no caso da vitamina D, e essa é a minha pergunta que eu tenho para a Helena, que eu não tenho essa resposta, mas no caso da vitamina D, o segredo é o quê? É a gente trabalhar a produção endógena o máximo possível e, claro, dependendo do contexto da pessoa, a gente pode usar a suplementação, porém, de uma maneira inteligente e não simplesmente generalizada como as pessoas vêm usando hoje em dia. Hoje em dia virou moda todo mundo estar suplementando com vitamina D todo santo dia, independentemente de qualquer coisa. Elas não analisam a raiz do problema, elas não entendem essa produção endógena que a gente está falando. Então, Helena, resumidamente, a minha pergunta é essa. As pessoas estão usando, digamos assim, existe a possibilidade de você atrapalhar a sua produção endógena de canabinoides, digamos assim, eu não sei se isso faz sentido, mas espero que sim. Eu, na verdade, vou só para a Helena, antes de responder, tem uma coisa física, que é fácil de quem está escutando a gente aqui entender. Estímulo demais de um lado
causa inibição do outro. É isso que acontece com resistência à leptina, é isso que acontece com várias coisas. Então, estímulo demais, a pessoa já não está produzindo endocannabinoide corretamente. Aí vou lá eu e uso um fitocannabinoide porque está faltando o endocannabinoide. Será que excesso de um lado de fitocannabinoide não causa a inibição dos nossos endocannabinoides, como o Bruno está falando? É isso, né? Explica um pouquinho isso, tem essa dúvida também. Olha, então eu acho que vou só voltar aqui um pouquinho mais atrás nesta questão, porque realmente este sistema, o nosso sistema endocannabinoide, ele tem um papel regulador em si no nosso corpo. Portanto, ele ajuda o nosso corpo a manter aqui o seu bom funcionamento e portanto, este processo acontece com estas tais células receptoras que estão ao nível da nossa pele e, portanto, dentro do nosso organismo. E estão presentes, portanto, nas nossas células, em todo o nosso sistema nervoso e central imunitário, portanto, e regulam funções como a questão da dor, o humor, portanto, etc. Esse sistema endocannabinoide, muitas das vezes, ele fica e entra em deficiência. E é quando ele entra em deficiência que, na verdade, depois, por norma, acabam por surgir algumas doenças, não é? E algumas condições e etc. Ou seja, hoje em dia, há uns anos atrás, eu estive numa palestra em Londres sobre a cannabis medicinal no seu todo e foi de facto muito interessante, porque eu ouvi imensos médicos e imensos expertos, mas havia de facto uma pessoa que defendia, sem dúvida nenhuma, que no caso, por exemplo, da fibromialgia, acredita-se que a fibromialgia surja por uma deficiência do sistema endocannabinoide. Nós, se conseguirmos, na verdade, hoje olhar portanto, para a natureza, não é só a cannabis que tem canabinoides, ou fitocannabinoides, neste caso. Nós temos outras plantas, por exemplo, o caso da equinácea, eu não sei se vocês usam muito aí no Brasil, se não, mas a equinácea também tem canabinoides, em menores quantidades, e provavelmente não há de ser um CBD, não tem psicoativos, não é? Não, psicotrópicos neste caso, mas existem uma série de plantas no nosso mundo que têm canabinoides. Nós próprios, quando acabamos por gerar um filho e quando estamos a amamentá-lo, o nosso corpo produz os tais endocannabinoides e isso passa como os anticorpos no leite para a criança. Portanto, nós estamos a nutrir o seu sistema endocannabinoide. E é um sistema extremamente, foi descoberto muito recentemente, ainda há muito pouco a nível de estudos, como existe, portanto, estudo sobre a parte do sistema nervoso central, etc. Portanto, já há alguma coisa, mas ainda não tem a mesma consistência na classe médica como todos os outros nossos sistemas. E devia ter, não é? Ou seja, acreditamos que as coisas estão a ir nesse sentido, nesse caminho de saber mais, porque efetivamente nós podemos destruir sem dúvida nenhuma o nosso sistema endocannabinoide, mas não é só o sistema endocannabinoide. A partir do momento em que nós começamos a destruir o nosso sistema endocannabinoide, já tivemos aqui uma massa destrutiva através dos outros nossos sistemas, seja por fatores de poluição, de fatores, portanto, de má alimentação, etc. Portanto, há muita coisa, não é, que acaba por até os próprios receptores, eles podem de facto ficar, digamos, frágeis. Portanto, isso não significa que se eu for uma consumidora assídua de cannabis durante a minha vida toda, que eu vá destruir os meus receptores. Provavelmente não, mas, ou seja, há de facto uma maior nutrição, não é, desta parte do nosso sistema endocannabinoide. E hoje em dia aquilo que eu vejo, eu trabalho muito como health coach, aquilo que eu vejo é que grande parte, hoje em dia nós usamos e recorremos muito à medicina, numa altura e numa época em que 95% dos diagnósticos são diagnósticos de estilos de vida, ok? Portanto, e estão de facto aqui muito relacionados com situações de pessoas que não querem ou não podem cuidar da sua parte, da sua vida emocional e da sua vida mental, não tratam da parte física, não se preocupam com aquilo que comem, com aquilo que bebem, não têm de facto a sua atenção focada nelas, não é? E isto acaba por ser uma bola de neve que acaba depois também por gerar problemas de saúde ao longo do tempo. Começa com uma infecção e às vezes acaba num cancro, portanto, mas lá está. Obviamente que as coisas... Se eu, por exemplo, se me perguntarem se nós devíamos consumir
o cânhamo industrial, as folhas, por exemplo, diariamente, eu iria sempre dizer que sim, eu defendo, eu acho que nós devíamos consumir sem dúvida nenhuma, porque já basta às vezes o stress que nós temos, não é? O excesso de cortisol por causa do stress recorrente das nossas vidas agitadas, das redes sociais, disto e daquilo, e no final, ao final do dia nós estamos sozinhos e temos que agradecer a este mundo, porque o Sim, mundo, na sim. verdade, Faz não é? sentido. Não, faz sentido completamente, Helena. E antes, quero falar um pouquinho mais sobre qualidade, né? De como que a pessoa que está escutando isso aqui, está nos vendo nesse momento, tá? Ok, Helena, entendi que essa planta é fantástica, essa planta tem poderes incríveis, digamos assim. Como é que eu começo a usá-la? Né, por onde eu começo? Mas antes de falar sobre isso, Helena, eu queria dar um passinho atrás e voltar na conversa sobre o cânhamo, especificamente sobre a proteína, né, do cânhamo, mais conhecida como hemp, né, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se na Europa é a mesma coisa, a hemp protein, né? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm, que eu tenho também, sobre a qualidade da proteína do hemp, né, do cânhamo, porque uma das coisas que as pessoas aqui da tribo do PEC precisam entender é que nem toda proteína é proteína. Como assim? Como assim? Existe diferença na biodisponibilidade da proteína, da Sim, qualidade dessa proteína, da relação de aminoácidos que essa proteína contém. Por exemplo, uma proteína que venha de origem de um ovo, ela é diferente de uma proteína que venha de uma ervilha. sim. Também é E é curioso, diferente da do cânhamo. Tá? Então, existe a diferença da biodisponibilidade, é uma palavrinha difícil de falar, mas é simplesmente como o seu corpo absorve, tá bom? Biodisponibilidade é a disponibilidade, é quanto eficiente essa proteína vai ser para o seu organismo. Então, fala um pouquinho sobre a qualidade da proteína hemp. Hemp protein, fala aí pra gente. a hemp protein. Eu tenho aqui algumas coisas para vos mostrar, mas antes de mais, só para haver aqui uma apresentação em si daquilo que na verdade existe, ou seja, a semente de cânhamo, ela é uma fonte altamente nutritiva quando toca aqui à parte das proteínas e dos óleos gordos essenciais, como é o caso do ômega 3, do 6 e do 9. E na verdade, a proteína das sementes de cânhamo, ela é muito semelhante à proteína encontrada no sangue humano. Isto é muito curioso, mas é verdade. Então, ela, além de ser super fácil de digerir, portanto, porque existem imensas pessoas que têm de facto problemas em digerir alimentos, aliás, e proteínas neste caso, as sementes de cânhamo têm sido super recomendadas por imensos médicos, imensos nutricionistas, porque são de facto de fácil absorção, de fácil digestão. O óleo proveniente da semente do cânhamo, ele fornece ao corpo, como eu já disse, portanto, uma série de ômegas e nós muitas das vezes encontramos, por exemplo, numa colherzinha de sopa, nós temos uma quantidade muito superior, por exemplo, que existe noutros óleos vegetais de ômegas. Portanto, ela é de facto riquíssima e além do mais, as gorduras são gorduras saturadas, portanto, e são mesmo muito poucas, ou seja, até para diabéticos é super recomendada. A semente de cânhamo é um excelente snack, tem 0,1% de hidratos de carbono, por exemplo, é mesmo tipo inofensiva, sabes? Super, nós podemos hoje adicionar as sementes de cânhamo a qualquer receita nossa, até sopas, portanto, para crianças, porque não representa qualquer tipo de perigo ou qualquer coisa. E a verdade é que, como um complemento à dieta da semente de cânhamo diariamente, aquilo que eu na verdade estou a fazer é que eu estou a reduzir o risco de desenvolver, por exemplo, problemas de origem cardíaca. Ok? Há imensa gente vegan, vegetariana, que na verdade tem recorrido muito à proteína do cânhamo como uma segunda, aliás, como uma opção muito mais saudável de obtenção de proteína até do que a soja, por exemplo, e portanto basta uma pequena quantidade que na verdade nós conseguimos ter ou seja, aquele teor que nós necessitamos, a quantidade necessária de proteínas diárias, nós conseguimos ter numa porção muito pequenina, ok? Eu vou dar-vos o exemplo porque eu tenho
Isto é a Sim. minha marca, não sei se vocês conseguem ver, mas isto são, eu chamo as Hulad Hemp Seeds, que são as sementes de cânhamo descascadas. Sim. Eu dou sempre indicações, por exemplo, às pessoas de como é que podem usar, porque nós aqui temos imensas possibilidades, podemos usar isto em diferentes tipos de receitas. Tudo deriva da semente, ok? Mesmo até a hemp protein, eu tenho, por exemplo, o caso dos shakes, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas os hemp shakes, basicamente, é nada mais nada menos do que proteína de cânhamo moída, e depois leva aqui outras misturas de, por exemplo, de coco, de farinha de coco, de proteína de ervilha, por exemplo, que na verdade depois vai ser e vai saciar muito mais a pessoa, portanto, ao longo do seu dia, para o seu pequeno almoço, é super versátil, na verdade. Sim, com certeza. Com certeza. Nos Estados Unidos é bem fácil o acesso, né? No Brasil já é bem mais complicado. Aqui eles usam muito a proteína da soja, né? Por questões mais cultural. Aqui a soja está sendo bem divulgada, né? A gente estava até no interior de São Paulo, no sítio dos pais da Vanessa, e rodeado por plantações gigantescas de soja, né? Então, E são totalmente exportadas. A produção já tá vendida para fora. A produção para exportar para fora. Mas o perfil nutricional da proteína do cânhamo, né? Se a gente for analisar o perfil dos aminoácidos, é muito diferente da grande maioria das proteínas de planta. A gente, aqui dentro do PEC, nós, para falar a verdade, a gente não é muito fã de proteína em pó vinda proveniente de vegetais, porque a gente sabe que a absorção não é tão efetiva. Porém, venho estudando um pouquinho sobre essa questão do hemp protein e é bem interessante porque ela é diferente, como a Helena está falando aqui, é diferente da grande maioria das outras plantas. É muito legal. Helena, obrigado por compartilhar sobre isso. Alguma outra questão aqui antes que a gente prossiga? Não, uma coisa que antes da gente começar a falar disso da proteína, eu acho que eu vou, né, voltar atrás para falar da importância de integrar tudo isso, né? Seja a proteína, não adianta a pessoa ter uma dieta horrorosa e comer a proteína do cânhamo e achar que isso vai estar prevenindo doença cardíaca. Sim. É a mesma coisa que a gente falou, né, de suplementar com a cannabis medicinal e achar que isso vai salvar a vida, como eu comecei o nosso bate-papo falando, que a pessoa dentro da minha família foi num médico, está com problema de saúde, e falaram para a pessoa que um médico que não usa alopatia, né? Falou para a pessoa, olha, usa esse óleo de cannabis aqui que vai te ajudar. E não pediu para a pessoa mudar nada, o estilo de vida não mudou absolutamente nada, e a pessoa está lá tomando o óleo de cannabis, acreditando que vai fazer alguma coisa. Então, para quem está ouvindo aqui, eu só dei esse passinho atrás, porque tudo isso que a gente está falando é sensacional. A cannabis tem uma qualidade superior a outras proteínas, como a gente está falando. O óleo de cannabis medicinal com certeza ajuda. Meu Deus do céu, ajuda a tirar dor, né? Ajuda a relaxar, ajuda no sistema nervoso, a ajudar esse papel fundamental dos endocannabinoides que o nosso corpo precisa para funcionar corretamente. Só que assim, o que a gente precisa entender é que não adianta só eu repor por uma fonte externa, eu preciso ver qual a causa. Se o meu sistema não está produzindo os endocannabinoides, o que está acontecendo? Né? Onde eu estou pecando no meu estilo de vida, no caso, que é uma coisa que as pessoas entendem. Porque não adianta só eu substituir um medicamento químico por um medicamento natural e tratar a consequência. O que a gente fala muito aqui no PEC é da importância da gente usar sabiamente todas essas ervas, todas essas terapias para ajudar, porém, jamais esquecer que a causa precisa ser direcionada. E a causa, né, vai ser você direcionar os sistemas do corpo de uma maneira integrada e não só adicionar uma coisa, uma planta mágica, como é o cannabis, né? Não adianta, não resolve a gente não mudar absolutamente nada e só tomar gotinha, só comer a semente. É isso só que eu quero,
né, a chamar a atenção aqui da nossa tribo que está ouvindo. Porque se você está aqui e acha que eu já tentei proteína de não sei o quê, eu já tentei não sei o quê, ficar tentando uma pílula mágica e achar que a cannabis, né, que o que a gente está falando é a próxima pílula mágica que vai te salvar, isso não é verdade. A gente está sendo sincero aqui. Com certeza você pode usar essa planta para te auxiliar, né, no teu processo, porém, você precisa direcionar, como a Helena estava explicando aqui, o seu sistema de uma maneira integrada. Os 4 pilares, né? Para quem acompanha a gente Sim, aqui, Helena, eles sabem dos 4 pilares que a gente fala bastante. A gente tem até um guia completo dentro do nosso site. Se você que está escutando aqui não tem esse guia, é um e-book completo. Eu estava revendo esse e-book nos últimos dias e eu tava, ficou muito bom. Esse e-book é um e-book gratuito de 30 páginas que a gente tem. Ficou realmente muito bom. É um conteúdo que vai te abrir para essas novas possibilidades. Você vai realmente entender o que você precisa para ter energia 24 horas por dia, saúde 365 dias por ano, para viver até os 120 anos. Mas, voltando aqui para o nosso papo, se você ainda não tem esse guia, faz o download no nosso site, está lá, totalmente de graça para vocês. Mas continuando, Helena, vamos falar aqui para a gente finalizar esse nosso bate-papo. Eu acho que é importante, como eu mencionei anteriormente, a gente falar, tá, beleza, Helena, entendi, é muito poderosa essa planta, por onde que eu começo, por onde, né, o que eu tenho que entender se eu for comprar um óleo, existe tantas opções no mercado, tanta confusão, Pode como a gente está aqui fumar? confuso, o que eu faço, como que eu começo? Olha, então ensino. Hoje nós temos aqui várias maneiras de consumir, quer a parte da cannabis medicinal, quer até, portanto, digamos, os óleos de CBD, não é? Ou seja, sem este fitocannabinoide que é o THC. E existem, digamos, níveis de absorção máxima e absorção menos, digamos, interessante, de nós conseguirmos aqui fazer, portanto, a toma, não é? Ou seja, a utilização. Nós conseguimos aqui sempre absorver de uma maneira muito superior quando nós vaporizamos a planta, seja ela cannabis medicinal, seja ela, portanto, flor de CBD, ok? Estou a falar de, portanto, plantas distintas, ok? Portanto, nós quando acabamos por vaporizar, nós não estamos, eu acho que eu vou só explicar a diferença entre o vaporizar e o fumar. Nós, quando fumamos, existe aquela combustão da planta, não é? Ou seja, além de nós estarmos a inalar uma série de dióxido de carbono e outros produtos, eventualmente, e outros químicos, depende de como nós o fizermos, mas nós, na verdade, não conseguimos assimilar de forma tão positiva todos os compostos presentes na planta da cannabis medicinal. Então, quando nós vaporizamos, nós aquecemos, mas nós não queimamos. E por isso é que, por exemplo, tem sido e tem havido imenso sucesso, por exemplo, em algumas situações de autismo severo, até com situações de epilepsia associadas, quando as crianças, adolescentes, adultos vaporizam diretamente, ou seja, porque há uma calma, ele atua instantaneamente no nosso organismo. Então, quando nós basicamente vaporizamos, é de facto a maneira onde eu consigo ter uma absorção máxima, ou seja, o meu corpo não desperdiça rigorosamente, ou seja, o que desperdiça é muito pouco, mas eu consigo aqui ter com a vaporização uma absorção máxima destes compostos. Eu posso também usar sublingual, não é? Ou seja, em gotas, este tal, os óleos, não é? E são de facto iguais, são igualmente bons, claro. Dependendo das tomas, o meu corpo pode mandar alguma quantidade para desperdício, obviamente. Depois temos a parte, portanto, dérmica, ou seja, eu posso aplicar um patch, um penso, não é? Com CBD e com THC, que nos Estados Unidos já existem pensos com THC que para as dores funcionam incrivelmente bem. Portanto, e são de facto estas maneiras que eu tenho, e daí esta questão dos nossos receptores, não é? Estarem presentes também ao nível da nossa pele e porque é que isto de facto acontece. Então, nós quando decidimos, ok, eu hoje quero, agora, não é? Quero experimentar esta questão do óleo em si. Eu acho que as pessoas, antes de mais, devem sempre buscar uma ajuda, ou seja, alguém que, na verdade, tenha já algum conhecimento na área, porque
hoje em dia é um perigo. Se nós estamos a fazer, por exemplo, alguma medicação química para o coração, por exemplo, como é o caso dos anticoagulantes do sangue, e depois, entretanto, pensamos porque temos um fungo ou porque temos uma dor no joelho, pensamos que vamos tomar o CBD e que na nossa cabeça eu só vou tomar o CBD para esta dor do joelho. Mas eu nem sequer penso que pode haver uma interação entre o CBD e o fármaco que eu estou a tomar, ou seja, pode haver aqui interações medicamentosas e que as coisas podem ser de facto complicadas nesse sentido. Por isso é muito importante sempre a pessoa procurar uma ajuda do médico, do terapeuta, de alguém que já saiba algo, portanto, sobre este assunto, para poder melhor aconselhar a nível de dosagens, de tipos de óleo. Será que para o meu caso faz mais sentido eu vaporizar ou tomar óleo ou então aplicar diretamente na pele? Ou seja, cada caso é um caso, não é? Ou seja, mas as pessoas devem de facto procurar uma ajuda, um aconselhamento primeiro antes de iniciarem esta toma, porque apesar de ser inócuo a maior parte das vezes, ele pode na verdade causar aqui determinado tipo de desconforto. Se a pessoa fizer obviamente químicos ou se a pessoa não estiver preparada ou qualquer coisa. E depois, lá está, hoje em dia, falando na questão mais dos óleos de CBD, portanto sem o THC, os óleos hoje em dia podem ter diferentes tipos de recipiente, ou seja, nós tivermos um frasquinho, nós temos uma parte que é de facto o óleo de CBD e depois temos o restante recipiente, que é portanto, o que acaba aqui por Carregador. finalizar aqui o óleo, não é? O resto, das duas uma, ou é óleo de cânhamo, ou é óleo de coco, que tem um sabor muito mais suave. MCT, né? Exatamente, os óleos de MCT, que são muito usados, ou o óleo de oliva, portanto, mas lá está, portanto, existem diferentes tipos de óleos. Agora, uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, e aqui acontece isso, porque eu trabalho numa perspectiva de promover a educação sobre a planta essencialmente do cânhamo, porque é de facto aqui que é a minha área de trabalho. E as pessoas às vezes não, quando eu digo mesmo assim, quando eu digo cânhamo, mas o que é o cânhamo? As pessoas não têm noção do que é ainda o cânhamo. Então, mas quando eu falo, olha, é cannabis sativa, cannabis, que toda a gente conhece a cannabis, não é? Então, aquilo que eu faço muito e aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos é sempre promover uma educação quanto a esta planta. E, na verdade, apesar de ser uma luta, e vai continuar ainda a ser uma luta durante muitos anos, é de facto algo que as pessoas estão de facto a abrir-se cada vez mais para este tipo de produtos, não é? E o facto de haver cada vez mais procura faz também com que pessoas e outras empresas mais oportunistas muitas das vezes lancem produtos que não têm óleo de CBD, são apenas cânhamo, mas que depois, na verdade, toda a parte de marketing, estás a ver, é trabalhada de maneira a que a pessoa quando vê, pensa, ok, eu preciso disto, isto é aquele tal óleo que não tem THC, mas espera, não disse em lugar nenhum que tem CBD, portanto, eu gosto sempre de alertar as pessoas nesse sentido, quando vão à procura ou quando não conseguem ter esse acompanhamento, que leiam os rótulos, tem que dizer de facto que tem CBD ou que tem neste caso cannabidiol, que é basicamente a designação da nomenclatura CBD. Portanto, caso contrário é o óleo de cânhamo, e o óleo de cânhamo é incrível, mas eu tempero as saladas com ele, ok? Portanto, é basicamente a dica que eu deixo, porque eu acho que é importante relevar isso. Eu acho que essa dica aí é importantíssima, não só para quando for comprar o óleo ou qualquer coisa, mas na verdade a gente tem até uma aula específica sobre isso, né? Que é que a gente chama da a nova habilidade, digamos assim, que você precisa ter no século XXI, que é aprender a ler rótulos. É isso mesmo. A gente tem que aprender a ler rótulos hoje em dia, porque senão a gente acaba sendo enganado pela indústria da doença, pela indústria alimentícia, porque como a Helena acabou de falar, eles botam outras coisas lá que muitas vezes tem uma quantidade bem pequenininha, talvez às vezes nem tem, enfim, tem outros componentes que podem estar prejudicando. Então, qualidade é tudo. A gente sempre fala aqui dentro do PEC que a gente é qualitariano. A gente foca na qualidade antes de mais nada. Boa, boa. Mas sim, portanto, estes são de facto os conselhos que eu dou, e também lá está, nem todas as pessoas às vezes, por exemplo, se existem de facto, eu gosto de trabalhar com as concentrações diferentes, porque uma coisa é quando alguém vem com uma doença autoimune, e nós trabalhamos exatamente nesse sentido. Há pessoas às vezes que não precisam de concentrações muito grandes, ou aliás, ou muito altas neste caso, e uma concentração mais baixinha é suficiente, porque se estivermos a falar que é apenas uma ansiedade, eu não vou, obviamente, aconselhar uma concentração muito alta. Concentrações altas, por norma, nós aconselhamos para situações mais de cancro, dores severas, dores neuropáticas, portanto,
algo que na verdade já vai, de facto, já tem uma outra expressão, não é? Ou seja, aconselhamos, ou seja, ajudamos aqui a pessoa a entender que estas questões de concentrações existem também para diversas situações. Mas pronto, é de facto importante a pessoa aconselhar-se com quem sabe. Muito bom. Não, com certeza, a gente fala muito aqui, Helena, que a maneira como a gente faz as coisas faz toda a diferença, né? Então, a gente está falando aqui do poder de uma planta que realmente pode ajudar no equilíbrio do nosso organismo, se for usada da maneira correta. E a maneira correta, para quem entendeu o recado aqui, não é, né, não é fumar, porque você vai estar fazendo combustão na planta. Então, fica o recado bem direto, né, para quem está na dúvida aqui do que a gente está falando. E, Helena, eu queria só te pedir para deixar uma mensagem final para a nossa tribo aqui. A gente falou de várias coisas. O que você acha que pode falar para quem está escutando a gente aqui para estimular o uso dessa planta, da cannabis, de uma maneira que ajude na vida da pessoa? Olha, a minha ideia de mundo ideal perante esta situação, eu nem vou pela parte da cannabis com THC, ou seja, nem vou por aí, mas até na parte do cânhamo, para mim, eu acho que se nós conseguíssemos ter a possibilidade de ter, por exemplo, 1 ou 2 plantas em casa de cânhamo, em que todos os dias de manhã, ao nosso pequeno almoço, quando eu sei que aí no Brasil fazem muito aqueles sucos de luz, não é? Mas se nós pudéssemos adicionar um bom punhado de folhas frescas e adicionássemos, eu acho que nós conseguiríamos aqui recuperar muitíssimo da saúde das pessoas. E isto só com estes hábitos, sabes, de nós podermos usar as sementes, as folhas, para focarmos-nos aqui numa boa alimentação, numa boa sanidade mental. Aquilo que o meu conselho para as pessoas é que não vejam a cannabis como não alimentem mais este estigma, não é um estigma. Eu já vi pessoas que estavam em fases terminais, onde os médicos disseram, olha, não temos mais nada para fazer por si, e na verdade a cannabis salvou a vida dessas mesmas pessoas, ok? E, portanto, quando nós vemos isto uma vez, quando nós vemos isto 2 vezes, quando começamos a falar cada vez mais com pessoas que até então viam a cannabis como de facto uma droga, mas conseguiram e devem muito à cannabis neste momento pela vida que têm, não é? Porque estão cá para contar a sua boa história. Nós precisamos de mais exemplos destes, nós precisamos das pessoas que lutem pela cannabis, não é? Pela informação, pela educação que esta planta tem já na sua história. Portanto, o meu maior conselho é que, na verdade, não a vejam, sejam sensíveis, portanto, promovam sempre a parte mais de educação, informem-se, e que, na verdade, façam um uso da melhor maneira possível, ok? Eu gosto de ficar chapado de vez em quando, porreiro, vamos fazer isto da maneira mais saudável, porque muitas das vezes as pessoas quando me perguntam, olha, mas o que é que achas entre o uso recreativo e o uso medicinal? Eu respondo sempre, eu não vejo o uso recreativo na parte da cannabis, na cannabis mesmo, eu vejo só um único uso que para mim é o medicinal, ponto, porque mesmo que a pessoa esteja de facto a fazer um uso diário da planta, eu estou a nutrir o meu sistema endocannabinoide, ok? Eu estou a fortalecer aquilo que é o meu sistema, mesmo que seja só à noite. Nós conhecemos montes de pessoas com diferentes idades que fumam à noite, que é o ritual delas, dormem bem, não têm dores, e está fantástico, continuem, mas lá está, portanto, nós temos enquanto povo, não é, e quem acha que a planta deve ser defendida, que se junte, que promova a educação e não a desinformação, porque é muito fácil hoje nós às vezes dizermos, pois, mas eu tomei e não resultou, aquilo não presta, não é assim, então, informem-se. Hoje já nós temos estudos de diferentes países, com diferentes, portanto, investigadores e que na verdade vale muito a pena promover isto, não é? Portanto, é aquilo que eu faço, eu estou sempre a promover estudos científicos, ok? A esclerose múltipla e o tratamento, as doenças autoimunes e o tratamento, o cancro com a cannabis. Por isso é que já há tantas indústrias farmacêuticas ligadas. Se isto não fizesse sentido, elas não estavam aqui, caros. Com certeza. Isto é verdade.
portanto, não estavam aqui e já há tanto, isto já é uma rede tão complexa e mesmo assim nós cá na Europa ainda não temos propriamente produtos disponíveis. Com certeza. Portanto, Com é o certeza. que eu vos posso. Com certeza, Helena, e para a tribo do PEC, se você ainda não está fazendo o uso de alguma maneira, como a Helena falou que existem literalmente dezenas de produtos aí que a gente pode estar consumindo, mas você precisa entrar nesse novo mundo dessa planta fantástica da maneira correta, como a gente falou aqui, né? Existe sempre a maneira correta de você fazer as coisas, mas a dica final é essa: comece a entrar nesse novo mundo, porque é um mundo que com certeza vai só crescer, né? As pessoas estão expandindo, a política está abrindo o olho para tudo isso, enfim, está melhorando cada vez mais e você precisa começar a entrar neste mundo dessa planta fantástica, com certeza absoluta. E Helena, para a gente finalizar, eu queria saber aonde que, né, quem está escutando, quem está nos vendo, onde é que a pessoa pode conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, qual que é a melhor maneira para entrar em contato com você? Fala aí, Instagram, site, onde que você quer mandar o pessoal? Claro, nós temos o nosso site dá por nome de www.empology.pt. Nós temos a nossa conta do Instagram também, que é fácil de acesso através de empology.pt, mesmo no Instagram. E através do meu nome também conseguem chegar, Helena Solnado. Portanto, qualquer informação adicional que vocês precisem de saber, algum acompanhamento, alguma coisa de como fazer, como ter uma dieta rica em produtos de cânhamo, como é que eu posso meter isto na minha dieta, portanto, então... Sim, muito legal. O site da Helena é muito bom. Hempology é hempolg.pt. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tá, né, se tiver alguma dúvida, eu vou botar todos os links aqui certinho do site da Helena, mas entra lá, tem bastante produto, bastante informação, muito legal mesmo. E, Helena, gratidão pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Esse é um assunto que dá para a gente ficar aqui conversando por horas e Muitas horas, tem horas. bastante coisa. De repente, daqui a um tempo a gente faz um episódio, um episódio número 2 com as atualizações para a gente falar ainda mais sobre assuntos aí que a gente nem chegou a tocar, mas gratidão mesmo, obrigado. Eu acho que há muita coisa mesmo que nós, na verdade, podemos fazer. Eu não sei como é que está aí a situação no Brasil relativamente ao uso das máscaras, mas uma das coisas que tem estado aqui, pelo menos na Europa, a correr extremamente bem, tem sido esta questão das máscaras que são feitas em cânhamo, ok? Uau, portanto, de legal. facto, desperdício, portanto, e são coisas de facto incríveis. Eu acho que há imensa coisa que pode ser feita e que está neste momento também a ser feita, mas se nós continuarmos todos juntos e promovermos de facto isto da melhor maneira possível, vai ser melhor para nós, para a nossa saúde, para o planeta, para o futuro de todos. Obrigada. Com certeza, a gente nem tocou, nem todas as aplicações que tem. Até máscara, pessoal, até máscara. Máscara. Até plástica. Mira, eu vou mostrar-vos óculos de sol. Estes óculos de sol são feitos em fibra de cânhamo. Sensacional. Portanto, dá para fazer essa coisa. Sim. Querida, gratidão. Gratidão por estar aqui. Para quem está escutando a gente, espero que isso tenha ajudado vocês a tirarem um pouco o preconceito das coisas, né? Tem muita coisa que vocês descobrem aqui com a gente que aparentemente são boas e que não são, né? Enfim, e no caso aqui da cannabis, existe essa inversão. Todo mundo acha que é ruim, tem gente que não quer nem ouvir falar, e pera lá, tudo tem sempre a maneira, né, correta de ser utilizado. Então, gratidão. Eu espero que a gente, pelo menos, tenha aberto, né, essa curiosidade das pessoas para verem tudo que é possível ser feito, todas as patologias que são possíveis de serem ajudadas, vamos falar assim, né? Porque para curar, a gente sabe, quem está escutando a gente aqui, que precisa dos 4 pilares, mas a gente consegue ajudar com a cannabis medicinal. Então, enfim, tem infinitas aplicações e não é à toa que está proibido, né? Porque não pode ser patenteável tudo isso que a gente está falando, todas essas opções. A indústria farmacêutica não consegue patentear a natureza. Então, querida, gratidão. Obrigado, Helena. Gratidão, obrigado, grande beijo aí. Foi o primeiro episódio nosso aqui à distância, mas deu tudo certo, graças a Deus. E vai estar todo aqui na descrição do episódio o link para Helena. Vamos que vamos. E lembre-se sempre, ação, 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 para que você aí também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus. Beijão.
Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, Vá. Tchau, Helena.